setor, neste caso os jornalistas e os órgãos a que se encontram vinculados. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de, 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 do serviço, de um serviço médico, portanto, né, sabemos que os médicos, os enfermeiros, não podem paralisar na totalidade o serviço de pena de matarmos as pessoas, porque há uma intervenção mínima, urgente e indispensável. Mas quanto à atividade jornalística, coloca-se aqui uma grande dúvida. Mário Aragão, eh, decisão viciada que veda um direito constitucionalmente consagrado. Não, eu não O acho que é que se lhe na primeira nota, não concorda? não acho que a decisão do tribunal seja viciada. Não entendo também Esteve que bem para si o tribunal vou chegar até da lá. comarca. Vou chegar até lá. Não entendo que aqui a interferência do poder político ao poder judicial, aliás, eu conheço desde o poder político ao poder judicial, é sabido que eu tenho dito aqui nas minhas intervenções que fui quadro do poder judicial por muitos anos e nunca vi interferência política. Portanto, eu penso que não é verdade isto. Agora, é preciso dizer que também Cláudio enfermeiros e na visita que Sua Excelência o Presidente fez aqui no fórum judicial, mas me parece que não é pelo facto de ter a providência cautelar que houve a suspensão da greve, mas sim pelo facto de haver negociações entre os sindicatos de jornalistas e a classe empregabilidade, estou a falar os gestores máximos desses órgãos, estou a falar TPA, estou a falar RNA, representantes do Ministério da Comunicação Social. Me parece que a suspensão, embora houve a providência cautelar, e eu não quero entrar no mérito judiciário, porque o mérito judiciário está aí, da mesma forma que o setor judiciário decretou a providência cautelar pelos motivos que encontrou, também deveria este sindicato cumprir os requisitos da lei quando lança uma greve. Portanto, a greve tem requisitos e esses requisitos têm de ser cumpridos. Embora a greve é um direito constitucional para todas as classes que entendam assim lançar mão, mas não se pode deixar cair os requisitos. Da mesma forma, Claudimer, da mesma forma que o magistrado que analisou a providência cautelar deve necessariamente cumprir aquilo que a lei estabelece. Portanto, eu Doutor penso Aragão, que... eu sei que não quer entrar no mérito da questão, mas ainda assim pergunto-lhe, acha que o Tribunal devia ter ouvido o sindicato antes de tomar essa decisão, apesar de se tratar de uma providência cautelar? O tribunal, ao decidir, teve necessariamente as peças fundamentais. Aliás, penso eu que ao decretar uma providência cautelar, o Cangundo é advogado e está melhor informado que eu, o Kishinacho também é advogado, sabe que os processos falam por si. São todos advogados. Menos eu não sou advogado. Eu não sou advogado e não sei se serei daqui a mais 10 anos, não sei. Mas os processos em tribunais, Claudimer, falam por si. Portanto, eu entendo de que o magistrado decidiu mediante as provas que estão no processo. Por isso é que eu disse que é importante que o magistrado olhe simplesmente a Constituição e a lei, da mesma forma que o sindicato de jornalistas deve cumprir a lei de manifestação ou a lei da paralisação. Portanto, eu penso que aqui nós vamos discutir formalismo, vamos discutir requisitos, mas é importante que as duas partes cumpram aquilo que a lei determina. Mas agora, me parece que a suspensão, e aliás, também em público, a suspensão veio mesmo dos melhores momentos a nível financeiro, mas tem estado a atender várias classes. E a classe dos jornalistas é essa classe que não deve ser esquecida, porque é a classe que nos informa que este sindicato faça o seu papel. É importante o melhor entendimento quando diz que, na verdade, a suspensão da greve não tem que ver com a decisão do tribunal, mas decorre de um consenso entre as partes. Penso que isso é novidade para mim, não sei se para os meus colegas de pai dele também. Bom, talvez, mas acredito que até a Claudimer deve estar distraída, porque a Claudimer também não sequer fez referência a isso, não é? Mas, por favor, deixa-me então coisa, né? Isso tem que ver com a decisão do tribunal. Depois, sem fundamento, o princípio da taxatividade ou números clausos. Nos termos deste princípio, não é?
a interpretação ou as coisas devem ser tratadas de forma expressa, conforme escrito na lei. Isto para deixar cair por terra aquelas viagens que o tribunal fez dentro do processo de ir buscar princípios constitucionais para tentar fazer enquadramento de uma interpretação inexistente, não é? O tribunal procurou fazer a colação dos serviços mínimos com, digamos, a questão das telecomunicações, quando a própria designação do Ministério ela vem feita de forma parcial, né? Telecomunicações, tecnologia da informação e depois também comunicação social. Portanto, são vários serviços aglutinados no mesmo ministério, não significa que seja a mesma coisa. E quando vamos olhar para a lei da greve, no caso a lei 23/91 de 15 de junho, esta lei é específica no seu artigo 20, o número 2, né? Traz ali, elenca quais são as empresas públicas as quais estão obrigadas à manutenção do serviço mínimo em caso de decretamento de greve. E naqueles elementos que estão aí elencados, naquelas empresas que estão aí elencados, né, não consta a comunicação social, o que significa dizer que esta empresa está fora deste âmbito. Logo, é natural que ao se decretar uma greve não se observe o princípio então de serviços mínimos, porque o legislador entendeu que existem outras formas do Estado comunicar e que uma greve geral não prejudica em nenhum momento o direito de informar e ser informado. O legislador pensou também nisso, mas compreendeu assim e concebeu desta forma. Então, o tribunal fez uma interpretação equivocada, não é? Fez uma interpretação equivocada, portanto, penso que violou o princípio da taxatividade, e muito esforçado assim, em violação do princípio da taxatividade do números clausos. Isso deve ficar muito claro. Mas por outra, devo admitir que, em princípio, isto pareceu-me bom, por um lado. O que me pareceu bom, por um lado? O facto das entidades fazerem recurso aos tribunais para a resolução de conflitos ou de diferendos, em detrimento daquilo que tem estado a acontecer, em que as entidades patronais, não é? No caso, as empresas ligadas ao Estado, ao governo, recorrerem ou fazerem o ganho cada vez mais de uma cultura jurídica. Isto é positivo para mim, que as pessoas vão ganhando cultura jurídica, celeridade, que o processo foi tratado, que o processo mereceu. Olha, aqui me parece, mais uma vez, que estávamos diante do uso ou da utilização das instituições do Estado para beneficiar... Doutor Cangondo, mas não é isso que se pretende, que os tribunais sejam de facto... Eu vou lá chegar. No caso em concreto, me parece que estivemos diante da utilização dos meios do Estado no interesse de um pequeno grupo esse que infelizmente detém o poder. Por isso eu costumo dizer muitas vezes que o mal da Angola é pelo facto, de acordo com os muito mais velhos, a Angola ter sido assaltada, ter sido tomada por bandidos, por marginais. Por somente marginais têm esse tipo de comportamento, porque marginais muitas vezes utilizam instituições do Estado, não é, para fins próprios, em detrimento da própria população. E eu lá vou princípio da... Doutor Lido também lição... Será que podemos concluir, com base no que acaba de dizer, que o juiz terá errado na interpretação extensiva que faz da norma dos serviços mínimos? Eu não acho que o juiz terá errado, porque para mim, a minha concepção é que os erros decorrem de atos, digamos, acho que o juiz tem errado. Por isso que eu estou a falar na utilização dos meios do Estado no interesse de um pequeno grupo, não é? O que significa que até os tribunais estão mesmo tomados por pessoas de má fé. É assim, doutor Cangondo, desculpas, está aberto, né? Está sim aberto o seu microfone. 1 minuto. O que esteve em causa é não permitir que a greve ocorresse. E isto ia acontecer de qualquer jeito. Eu estive há bem pouco tempo numa outra emissora. Eu dizia, ainda que essa petição tivesse sido assinada por o porteiro, a decisão ia sair na mesma. E se não fosse de um jeito que é por via tribunal, ia ser por via das forças de segurança. Íamos ter dispersão, íamos ter detenções, mas o objetivo é que não ocorresse a greve. Por quê? Porque o poder político é averso a críticas, a resistências,
a tudo aquilo que compõe o direito à liberdade das pessoas. Dr. Queixinacho, isso responde à pergunta sobre se de facto conseguirá o Sindicato dos Jornalistas dar a volta à situação. Não, dificilmente vai conseguir, porque é assim, eu não conheço greves que não tenham sido reprimidas. Eu não conheço, sobretudo, aliás, nós vimos o calvário dos funcionários da Angonave, né? Da Angonave. Tanto, e agora temos aqueles funcionários que foram da ZE, Zona Econômica Estrangeira, Especial, que tentavam fazer greves em frente ao edifício da Sonangol. O edifício da Sonangol não é nenhum órgão de soberania e estava sempre lá a polícia. A polícia não tem nada a ver com greve. A polícia não tem absolutamente nada a ver com a greve. A polícia está lá para garantir que os cidadãos não extravasem. Tanto, e reverter essa que, pronto, os profissionais dos órgãos de comunicação social do Estado estarão a beber do próprio veneno, porque durante muito tempo também, não sei se obrigados ou não, mas foram também branqueando toda uma realidade do país. Eu não sei se essa informação toda sobre a greve passou na TPA, eu não vejo. A ordem aqui eu quero responder a pergunta por favor, rapidamente, por favor. Que até já me fez. Se condenam vítimas. Dr. Queixinacho, o Dr. Aragão tem um minuto, por favor. Eu penso que o meu amigo Queixinacho, sempre ao seu bom jeito, mas eu acredito que não teve bem quando falava de que não vê a televisão pública de Angola por questão de saúde. Eu entendo de que, enquanto angolano, não é uma falácia. É uma questão particular. Não, sim, é uma questão particular e eu respeito a posição do Dr. Queixinacho. Mas enquanto cidadão deveria acreditar nos nossos órgãos de comunicação social público. Da mesma forma que nós acreditamos nos órgãos sociais privados. E para lhe dizer que a TPE transmitiu, passou essa informação relativamente à greve. Ouviu as duas partes? Passou a informação. Passou a informação. Ouviu as duas partes? Quer me deixar falar, doutor? O sindicato? Quer me deixar falar? Quer me deixar falar? Não, porque às vezes os colegas prendem-se muito na crítica e não querem ir ouvir e ver. Não, permita-me, Dr. Queixinacho. Não, o Dr. Queixinacho falou. Passar informação não é necessariamente informar. E eu lhe ouvi. Por favor, doutor. E até eu acredito que o Queixinacho tem uma postura de muito democrata. Né? Tem uma postura de democrata. A TPA ouviu o sindicato, é público. Os colegas estão à vontade, vão à TPA online, vão encontrar esta matéria. A TPA ouviu o secretário dos jornalistas, a TPA ouviu o porta-voz pelo governo, portanto está aqui a TPA a fazer o seu papel isento daquilo que nós temos estado aqui a pregoar, que não é verdade, e o doutor Queixinacho fez aqui uma coisa que não é verdade. Portanto, a TPA tem estado a ouvir as duas partes. De que a TPA não ouve as duas partes, não é verdade. Ouviu, perguntei. Ouviu. Vou já terminar, Claudimera. A TPA ouviu as duas partes. Sim, a TPA ouviu as duas partes. Exato. E quando eu disse de que não me parece que como é que eu posso dizer, que não me parece que a providência cautelar seja o motivo da paralisação da greve dos jornalistas. Não te parece. Não, permita-me só. Eu acho que o Dr. Queixinacho hoje está fora. Foi debatido, foi uma reunião, inclusive órgãos privados e públicos transmitiu. Eu ouvi o secretário do Sindicato de Jornalistas, da mesma forma que eu ouvi o representante do governo angolano. Muito bem. Portanto, eu convido os colegas, e se assim não for, eu venho a essa casa de televisão e retiro o que digo. De rádio, neste caso. Ou de rádio, obrigado. Sim, obrigado, doutor Aragão. Não, como estamos a ser visto também. Né? Exatamente, verdade, de facto. Doutor Manuel Cangondo, por favor, estava no uso da palavra. Não, então estava a dizer, esta forma de decidir representa a utilização dos meios de Estado no interesse de um pequeno grupo. Tal como aconteceu com a Ordem dos Advogados, agora acontece com o Sindicato dos Jornalistas. Porque, do contrário, o que seria normal, todos os processos da natureza teriam o mesmo tratamento. Eu estava a dizer, quando o Queixinacho pediu a palavra, o Queixinacho, enquanto advogado, e o Lino devem ter, digamos, essa experiência de quantos processos... 2023. Então pronto, está aí. Aliás, eu particularmente... Eu que lhe falo na primeira pessoa. Tenho uma presença cautelar no tribunal da comarca de Luanda, não é?
estão a levar 2 anos. Quando a lei... 2 anos. Quando a lei prevê apenas um timing, limite de 30 dias. A lei diz no máximo de 30 dias. Esse é um período, né, que a providência deve levar. Mas a minha providência está a levar 2 anos. Então, quer dizer, surpreende-nos sempre que se trata de uma situação em que o governo esteja em causa, quer dizer, os tribunais vêm e agem rapidamente, com uma celeridade tal, inédita, sem precedentes. Isso obriga-nos a voltar ao passado, quando também a Ordem dos Advogados... Nunca vamos conseguir atingir aquele desiderato da construção do Estado Democrático de Direito. Penso que tenho dito, para não... posterior, né, digamos assim, há um consenso entre as partes. Isto, portanto, eu não concordo. Esta decisão, este despacho, foi sim, e não só, é só vermos aquilo que é uma questão lógica. Esta decisão foi proferida no dia 5 de setembro do tribunal. E quando o doutor diz que foi por via de um acordo que existia previamente, isto não corresponde com a verdade. Porque até senão não haveria, digamos assim, razão de ser desta providência cautelar. No fundo, esta foi uma decisão usando, conforme disse aqui o companheiro, usando a força jurídica para, de algum modo, coartar ou limitar o exercício de um direito, o que nós lamentamos. E, aliás, nós já várias vezes fizemos aqui o exercício de verificar os fundamentos que o juiz, né, foi proferindo ou foi fazendo. Não faz o mínimo de sentido, porque é algo muito gravíssimo. Invoca aqui o direito à informação, o cidadão tem de estar informado. Claro que nós isso sabemos. E, aliás, hoje em dia nós sabemos até que, quer seja a TPA, outros meios de comunicação social, viola absolutamente e hoje não tem muita utilidade a ter. Aliás, a juventude angolana hoje em dia vive até dos meios de comunicação social alternativos. Pois. Então, nós, para limitar o exercício dos direitos, isso não é bom, é preocupante e é gravíssimo. A refinaria de Cabinda abre portas em meio à desconfiança de sobrefaturação nas obras de conclusão da primeira fase da infraestrutura. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou na segunda-feira a refinaria de Cabinda, que entra em funcionamento com uma capacidade inicial de 30 mil barris de petróleo dia. A unidade deverá atingir a capacidade total de 60 mil barris diários após a conclusão da segunda fase do projeto. A refinaria vai processar gasóleo, combustível de aviação e tantos outros. O investimento total ultrapassa 473 milhões de dólares, sendo que 335 milhões foram assegurados por financiamento internacional. O recurso a financiamento externo é apresentado como sinal de confiança do país junto dos seus parceiros, diz pelo menos aqui o jornal Mercado e Finanças. Vamos então olhar já para as questões que se levantam à volta dessa refinaria de Cabinda. Começo por si, Dr. Cangundo. Refinaria de Cabinda, resgate da soberania energética ou apenas mais um projeto falhado? O que é que lhe parece? Não me parece à partida que seja um projeto falhado, não é? Deixa-me dizer que honestamente me parece, também não já um resgate à soberania energética, mas pelo menos alguns passos nesse sentido, se entendermos que esta refinaria é a primeira a ser construída desde a Angola independente, não é? Assim sendo, não vai ser nem uma coisa nem outra, não é um falhanço, mas também não é já um resgate da soberania energética, mas penso tem que ver necessariamente e imperativamente com a efetiva satisfação dos interesses gerais da coletividade. Ou seja, só existe político, só existe governo para satisfazer a minha necessidade, a necessidade do Mário e de todos quantos estão aqui. O que significa, se alguma ação do Estado não se traduzir em benefícios para mim, para o Mário e para todos os outros angolanos, significa que ela é igual a zero.
E aqui, público, que este projeto é uma parceria, ou seja, representa uma parceria entre o Estado. O primeiro, penso, que estava destinado para a inauguração desse projeto, era no primeiro trimestre da ação. Tanto é que depois foi a Sonangol que foi obrigada a pagar a primeira tranche, cujo valor não é público, mas especula-se entre 50 milhões de dólares. Né? Mas o que é público é que o Estado angolano, por via da Sonangol, foi o primeiro a pagar a primeira tranche para o arranque das obras, com vista ao impedimento, então a travar os sucessivos adiamentos. Bom, então a partir daqui, nós temos mesmo que nos perguntar, não é? Se essa empresa de facto existe. Se existe há quanto tempo, qual é a sua capacidade, qual é a sua experiência, não é? Para fazer parceria com o Estado angolano, sem dinheiro para começar as obras, que o Estado depois é que tem que dar dinheiro para começar as obras. E depois temos que nos perguntar se, afinal de contas, não é o Estado que assumiu todo o pagamento. Propõe a financiar, depois não tem dinheiro para arrancar as obras. Cuide-os. Isso fica como, afinal de contas? Bom, então é daqui onde eu penso que provavelmente precisamos fazer muitas reflexões em torno dos benefícios, eventuais benefícios que venhamos a ter ou não. Em que Angola, de facto, vai se beneficiar com isto. E depois, há informações também que são públicas, pelo menos há um jornal. Para finalizar mesmo, Dr. Kangondo. Há um jornal denominado Jornal do Estado News, penso que é isso, que traz uma informação muito importante para esta matéria, para essa discussão aqui. Que esta Gencorp, essa Gencorp Holding, conforme diz britânica, na verdade é sustentada por uma outra Gencorp, no caso a Gencorp Commodity Trading, que tem como titular ou como dono Mirko Martins, filho de Manuel Vicente, nada mais, nada menos do que o ex-vice-presidente da Angola. Então, a partir daqui, começamos já a entender o jogo. Está a ver? A partir daqui, começamos já a entender o jogo. Se essa holding, afinal de contas, tem ligações com o engenheiro Manuel Vicente, e depois começamos a perceber que a Sonangol teve que entrar, estamos a perceber já o jogo. E eu acho que nós não precisamos também ser muito estudados para começar a perceber que aqui as coisas não andam muito bem. Uhum. Bom, todavia... Obrigada, Dr. Kangondo. Obrigado. Pois, então... Dr. Kangondo, estava aqui a avançar... Era só uma nota, dados... o meu sim, amigo... sim. Pronto, está... não. Estava aqui, eu dizia que estava a avançar dados... Não é? Disse filho, mas é enteado de Manuel Vicente. Está aqui a avançar dados... Mas é filho, enteado é filho. Dr. Kangondo, está aqui a avançar... Se não tem filho é um problema. Se não tem filho, percebi por que afinal de contas, não é? A Sonangol teve que entrar. Quer dizer, também tem que fazer contas, não é? E também não sou tão ignorante para não perceber como as coisas funcionam. Então, bom, depois, aliás, o próprio jornal também ainda faz referência de que essa tal Gencorp é uma forma que o Manuel Vicente encontrou e tem utilizado para fazer repatriamento de capitais. Bom, se isto é verdade, que o engenheiro Manuel Vicente tem usado essa Gencorp para fazer repatriamento de capitais, aqui me parece positivo. Porém, não me parece que nesse projeto, entre a Sonangol e a Gencorp, haja aqui repatriamento de capitais. Muito obrigado. Me parece que há mais aqui prejuízo do Estado por via da Sonangol e favorecendo um privado. Uhum. Estas são as de informação. Tem de informar os seus patrões, somos todos nós. Nós temos de entender qual é o valor que a Sonangol entregou. Um pouco da transparência no processo contratual, mais do que isso, para os constrangimentos, pergunto-lhe como olha. A segunda empresa que esteve no concurso público. A primeira empresa, a televisão pública de Angola, penso eu na terça-feira passada, que a primeira empresa que ganhou um concurso público, não tendo capacidade financeira para arrancar com as obras da refinaria de Cabinda, a Sonangol viu então a resgatar a segunda empresa, que é esta Gencorp. Portanto, eu penso que não é motivo que a gente devemos aqui arrepiar, não. Houve um concurso público, onde as empresas concorreram, a que ganhou não tinha condições, naturalmente que a obra não pode...
a empresa que ganhou o concurso... Como é que ganhou? Doutor Kishinacho, estas são outras perguntas. Como é que ganhou? Agora, ganha, eu aqui vou dizer, ganha se de facto apresentou aqueles que foram os requisitos. Mas permita-me só, o apresentar os requisitos, quando chegou no momento para execução, que viu-se categoricamente que não tinha robustez financeira que é para avançar com a obra. Agora, o Estado angolano não vai ficar a reboque de uma empresa que não está capacitada financeiramente para arrancar. Razão pela qual resgatou a segunda... Permita-me só. Como é que o Estado chega à conclusão de que a empresa não tem capacidade depois desta mesma vencer o concurso? Claudimer, nós sabemos que o concurso são documentos. Concurso público são documentos apresentados a uma entidade. Quando se chega à prática, a praticidade é aquilo que a gente vê se de facto os documentos apresentados em sede de concurso público ditou aquilo que é a verdade. Agora, me parece que não, doutor Kishinacho. Não, permita-me só. Acho que já foi falso. Não, o doutor Kishinacho está a interpretar mal. A segunda empresa que foi resgatada é que começou as obras. A primeira que ganhou o concurso público é que não tinha robustez financeira para continuar com as obras. Portanto, eu penso que sim. Dito isso, doutor Aragão, sim. Por favor, pode prosseguir. Posso prosseguir, obrigado. Os colegas estão a me interromper constantemente, Kishinacho e o amigo Cangon. Eu geralmente não interrompo ninguém. Não, portanto, agora, Cláudio, é preciso dizer que a primeira fase inaugurada por Sua Excelência Sr. Presidente Lourenço deve ser um motivo de alegria para os angolanos. Primeiro, foi cumprido aquilo que o Presidente Lourenço, enquanto candidato do MPLA, prometeu ao povo angolano numa atividade de massa em Cabinda, que deveria construir então a refinaria de Cabinda. Está aqui, é um facto, foi inaugurada a primeira fase, esperemos nós que seja concluída a obra, mas não podemos pensar pelo facto de termos refinaria, nós vamos ter os produtos já a baixar. Não é isso. Nós temos que continuar a retirar a subvenção de combustíveis para poder estar no mesmo pé de igualdade com aqueles países produtores deste mesmo produto. Portanto, eu penso que para divisas, esta é uma realidade. Se Angola já quer divisas, com esta primeira fase, naturalmente, nós vamos poupar divisas. As divisas estarão aqui no nosso país. Portanto, esperemos nós que, de facto, a refinaria seja concluída na sua efetividade e de facto, possa dar aquela alegria ao Estado angolano e ao povo angolano. Obrigada, Dr. Mário Aragão. Antes, permitam-me, por favor, precisamos mesmo de ouvir os demais, neste caso o jurista Lino Lourenço, também o Dr. Kishinacho, que ainda não tiveram oportunidade de tecer qualquer comentário sobre esse assunto. Dr. Lino Lourenço, qual será o verdadeiro impacto dessa refinaria, do ponto de vista mesmo da oferta ao consumo, ou como se pode transformar essa refinaria rentável ou eficiente? Aqui há algumas questões que ainda não foram aclaradas, como por exemplo, de onde... Positivo é, na verdade, parabenizar esta materialização muito bom para nós. Por outro lado, também é um projeto que vai, de algum modo, oferecer oportunidade de emprego, se calhar até já está a oferecer à juventude angolana, por um lado. Então, com isto, nós podemos aqui louvar esta iniciativa e dizer que, de facto, é positivo, né? É positiva. Quanto às questões negativas, que eu quero aqui, antes de responder mesmo à questão principal, é o modo como este processo foi conduzido. Portanto, teve um início bastante conturbado, e nós ouvimos aqui a abordagem dos companheiros do painel, principalmente o Dr. Mário Cangundo, fez esta referência... Manuel Cangundo, desculpa, estou a falar do Dr. Mário. Pois, doutor... Não, é um... Este assunto, e estamos aqui atualmente a falar sobre isto. Na verdade, primeiro é algo que não faz sentido. Se assim for, ou se realmente isso aconteceu, isto é absurdo. Por quê? Porque os concursos, por exemplo, este foi um concurso público internacional, né? E haviam requisitos previamente estabelecidos para qualificar as empresas vencedoras. E não se compreende na prática, em
17, essa empresa, em 2019 esta empresa foi afastada porque, pronto, está-se aqui a dizer, né, que não dispunha de capacidade, algo que não corresponde com a verdade. Há aí uma manobra que este processo demonstra insegurança. Por quê? Porque está a envolver muito dinheiro que os angolanos devem saber como está a ser usado, obviamente. Por outro lado, este projeto também, conforme a Claudemer fez a questão, vai, por um lado, beneficiar, vai desafogar a Angola, do ponto de vista de despesas, porque nós sabemos que, inicialmente, desde a independência até o momento atual, nós dependíamos externamente para a situação de refinos. E agora nós estamos aqui a fortificar e, de algum modo, vamos aos poucos a ganhar uma autonomia ou uma independência neste sentido. O que se espera, na verdade, é que, na prática, os resultados se reflitam na vida dos angolanos. Por quê? Porque nós temos muitos projetos já aprovados pelo Executivo que estão aí e vigoram, mas o maior problema é o reflexo na vida dos angolanos. Isto é o que mais preocupa, porque esse projeto deve servir, então, para reduzir a situação da pobreza, a situação da fome, a saúde, porque é muito dinheiro que os nossos recursos naturais vão nos oferecendo em troca desses serviços. Portanto, o que aqui nós apelamos, e aqui particularmente chama a atenção, do Executivo para, de algum modo, optar mais pela transparência daquilo que são as políticas públicas, de modo a que todos nós, enquanto cidadãos, consigamos sentir o reflexo ou o benefício direto desses projetos de grande magnitude. Né? Portanto, é tudo que eu tinha para dizer. Obrigada. Dr. Queixinacho. Pois, Claudimer, para mim, sempre que tivermos uma infraestrutura no país, é sempre positivo. Né? Que é um bem que fica. Independentemente de quem venha governar, ele vai encontrar. Nós temos tido algumas discussões sobre alguns hospitais que vão sendo construídos. É positivo. Portanto, amanhã governa o A, o B, o C, vão encontrar essas infraestruturas, vão utilizar. E às vezes discutimos a questão das condições nesses hospitais. Estão a construir hospitais, não há condições. Isso é secundário. Ser necessários, nunca podemos colocar em causa em Angola. Executá-lo sob pena de ficar com os encargos adicionais deste projeto. Portanto, eu entendo que a questão de se houve subfaturação ou não, que para mim isso é sempre claro, não é? Sempre que temos dinheiro público a sair, há sempre, aliás, o próprio presidente, embora em gesto de brincadeira, e brincou mal, disse que quando não investe publicamente, põe o dinheiro. Os nossos co-cidadãos vão ter empregos. A empresa, no caso, a United Sign, que é a primeira empresa com a qual o Estado angolano tinha um contrato para a construção desta infraestrutura, no caso a refinaria de Cabinda, que depois ficou sem financiamento. Ora, é preciso compreender que antes da fase, ou melhor, antes dos contratos públicos, primeiro há uma fase de concurso, não é? E no concurso há uma série de requisitos que são exigidos, entre eles a capacidade financeira mesmo. E eu estou em crer que esta empresa terá apresentado essa capacidade financeira. Agora, quando depois a empresa perde essa capacidade financeira, de facto levanta aqui essas dúvidas. Como é que é possível que uma empresa que quando vem concorrer apresenta uma capacidade, mas depois para arrancar a obra já não tem capacidade financeira? Mas é verdade que pode acontecer, sobretudo porque neste ramo do petróleo, de acordo com o que dizem os especialistas, e por ser um ramo que exige um financiamento avultado, às vezes as empresas também não têm dinheiro como tal, ou seja, fazem contrato para recorrerem aos vários empréstimos. E há uma informação que dá conta que esta empresa também contava com alguns financiamentos vindo mesmo dos próprios Estados Unidos. E houve uma altura que também sabemos que os Estados Unidos terão proibido o financiamento desses projetos a nível da África. Pode ser, não estou a dizer que seja, pode ser que seja essa causa da perda dessa capacidade financeira por parte desta empresa. Estou só a cogitar, não é nada sério. De qualquer forma, fica mal para uma empresa que vem fazer um concurso, apresenta a capacidade, mas depois já não tem capacidade para construir.
Mas esta não será o único motivo, porque veja, se esta empresa não teve capacidade financeira para arrancar o projeto, a Gencorp também não teve. Este aqui é o ponto que eu quero trazer aqui. Porque foi Sim, submetido a segundo plano. Exatamente. Algum requisito foi não... substituída pela Sonangol. Algum requisito... Não, é assim, Se a doutor Kangundo. Se a United Sound não teve Doutor Kangundo, Sim, sim. uma das coisas que a empresa todo, né? Como disse o presidente vai da cair República. sempre no... Ana Leal prometeu trazer informações sobre Luanda Leaks 2, onde envolvia altas figuras do Estado. Até nesse dia em que fez esse anúncio, a informação era para passar no período da noite. Mas que por alguma razão, algumas pessoas dizem que foi intimidada para não passar essas informações. Não fiquemos preocupados com isso. Isso é um adiamento, depois a gente... Tudo isso que estamos aqui hoje em dúvida, depois se esclarece. Portanto, vamos entrar agora no tema do Dr. Joel Leonardo. Que determinadas situações que nós falávamos anteriormente, ninguém tinha prova, ninguém sabia de nada, e agora já vamos esclarecer. Mas então não se adianta então. Para Para terminar o ponto. Para terminar. Doutor Kangundo, finalize, por favor. Olha, então urbanitário. Doutor Kangundo, finalize. Por favor, Mário, que é isso? Finalize. Já Porta-se passou de um então minuto como que doutor, lhe... não é? Por favor, doutor Kangundo. Porta-se como... No caso, a United Sound, com sede em Hong Kong, não tinha esse financiamento. Tudo negado em 2022. Portanto, isto é uma informação pública. A Sonangol... Obrigada, doutor Kangundo. Muito obrigado. Precisamos mesmo de evoluir e ouvir agora, os demais. por que não justificar? Muito obrigada. Doutor Maria Aragão, tem um minuto. Dá-me só uns Rapidamente. segundos. Por Doutor, favor. o meu amigo Kangundo, recorre sempre para os órgãos privados e com todo. Não, permita-me só, não estou a dizer que não citou a TPA. Não estou a dizer, ele falou aqui o Jornal Expansão, que é um jornal que eu também tenho estado a ler. Eu tenho estado a ler o Jornal Expansão. Mas é preciso dizer aqui, Claudimir, quando se trata de informações que não agrada aquilo que é as instituições públicas, o Dr. Kangundo faz menção. Quando se trata de informações que agrada os órgãos públicos, o Dr. Kangundo não faz menção aos órgãos públicos. Portanto, essa informação que o Dr. Kangundo aqui fez passar, eu vou recorrer, vou ver, quer no Mirempet, quer na Sonangol, e disse muito bem aqui que o Dr. Pai Querido fez uma entrevista à TPA e disse isso, eu vou recorrer a este canal, acredito que isto deve estar lá gravado, e se assim o for, também vou assumir categoricamente. Não estamos aqui para fugir o braço à seringa. Okay. Agora, é preciso que as instituições públicas cumpram a lei da contratação pública. E se for resgatada a segunda empresa é porque cumpriu-se a lei da contratação pública. Obrigada. Agora, 14h40, vamos olhar para o nosso terceiro tema. Joel Leonardo na corda bamba, juiz conselheiro demissionário do Tribunal Supremo, suspeito de criar crise nos tribunais e inserir filha na folha de salário. O ex-presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo, está no centro de uma das maiores crises do judiciário angolano dos últimos anos, após ser acusado de nepotismo, gestão danosa e desvio de fundos políticos. Relatórios internos e denúncias públicas apontam classificando as alegações como falsas e infundadas. Tem estado a privilegiar a justiça, fazer as verdades. Portanto, está-se a tratar de um demissionário, o antigo venerando presidente do Tribunal Supremo, antigo presidente, é sim, senhora, juiz conselheiro do Tribunal Supremo, mas sim antigo presidente dessa instância. Portanto, tem alguns, como é que eu posso dizer, tem alguns direitos, penso agora, um dos direitos que agora, imunidades, obrigado, tem algumas imunidades, por isso é que a Procuradoria-Geral da República, não estou a querer dizer que a PGR não pode atuar, mas face às imunidades que o venerando tem um mecanismo próprio de atuação da Procuradoria-Geral da República, sendo de que, havendo qualquer motivo de processo, o venerando juiz conselheiro tem um fórum próprio. Portanto, está aqui motivos da Procuradoria vir com as suas alegações, com as suas investigações, razão pela qual não está lembrado, Claudimir, que essas investigações não são de hoje, vêm já desde 2023, mas é preciso dizer que deixar com que a Procuradoria-Geral da República trabalhe. E aqui quero abraçar o presidente Lourenço, que
a quando do convite não, a quando da carta do presidente cessante remetido à presidência da República, o presidente Lourenço, sabiamente, de acordo com a nossa Constituição da República de Angola, também anuiu, não é, o pedido do venerando juiz agora da Procuradoria, porque além desses escândalos, é preciso dizer que o setor judiciário, e eu conheço o setor judiciário desde o tempo do doutor Cristiano André, Manuel Miguel da Costa, Rui Ferreira, vai de facto cumprir com o seu papel de... A PGR só tem que cumprir a lei e a Constituição, Claudimir. A PGR não vai. A PGR não vai fazer, como não tem estado a fazer, vistas grossas. A PGR vai, sim senhora, investigar, porque são informações que estão a ser veiculadas todos os dias, sai uma matéria contra o venerando presidente cessante. Todos os dias. Eu tenho estado a ler. Portanto, a PGR também tem estado atenta. E se é um venerando juiz conselheiro, eu digo que quando nós estamos a falar de um Tribunal Supremo, quando nós estamos a falar de um venerando juiz conselheiro, eu tenho dito que o conselheiro tem que ser comparado a um sacerdote. Porque é o sacerdote que vai te dar a homilia, que é para tu poderes guiar a tua vida. E os tribunais é aquele órgão que conduz vários processos, e os processos não são só folhas, são vidas de cidadãos que estão ali, que estão a aguardar uma decisão favorável ou não favorável de um venerando juiz conselheiro. Um processo pode destruir a vida de várias famílias. Portanto, eu penso que esses escândalos que estão a ocorrer no setor judiciário, não só no Supremo, porque numa outra novela vimos o Tribunal de Contas, que também foi motivo de escândalo. Eu penso que a esta Casa do Poder Judicial deve resgatar este poder, porque é um dos poderes que nós temos muito prestígio, é dos poderes que de um lado está o presidente João Lourenço a trazer uma política de investimento privado, e só se investe quando há segurança jurídica, e quando nós temos esses escândalos, eu penso que estamos a correr do lado contrário. Mas é preciso dizer que, vou já terminar, é preciso dizer que a Procuradoria-Geral da República tem aqui um papel crucial de poder trazer os factos e, havendo indícios daquilo que se está a tratar nas redes sociais, deve então remeter no fórum exato para que o cidadão ou não seja responsável. Obrigada. Dr. Queixinacho, será possível esse resgate de que falou em instantes o Dr. Aragão? Será possível, de facto, uma reforma do sistema judicial? Será possível recuperar a imagem do sistema judicial diante do que temos? O sistema judicial ao poder político é que esse seja controlado, é que esse esteja sob controle. Aliás, não sei se João Leonardo também congelou fisicamente, não sei se também é um dos que congelou a sua militância, mas o Tribunal Constitucional tem uma militante partidária. Congelou fisicamente, formalmente, mas não sei se congelou mentalmente. Portanto, desses problemas que ninguém consegue olhar na psique, e o poder político faz pressão sobre o poder executivo em Angola, sobretudo quando já não serve. E o exemplo prático foi o que aconteceu, o Presidente da República convidar que a veneranda juíza Presidente do Tribunal de Contas pedisse demissão. Erro grande. Segundo, foi o Presidente da República aparecer publicamente e dizer que essa senhora havia fortes indícios, só faltava falar de provas, de que ela tivesse prevaricado. E em contrapartida saiu em defesa dos cargos. E quando estão nos cargos, com os seus meios, estabilizar a sua vida, você faz o quê? Você rouba. Portanto, não estou a dizer que o senhor João Leonardo rouba, mas as denúncias dizem que sim. Uma fechadura de 2 milhões, né? 2 milhões ou 1 milhão. Eu gostaria ainda de ver essa fechadura que custou 1 milhão de kwanza. Portanto, as denúncias vão sendo feitas e as pessoas fazem vistas grossas. E este senhor, eu fui daqueles que colocou dúvida no fundamento do seu pedido de autodemissão, de que era por questões de saúde. Não acredito muito que seja por questões de saúde. Eventualmente também tenha sido a convite do titular do Poder Executivo, mas que desta vez, como já viu que foi mal na primeira, se calhar desta vez não tornaram público que foi convidado. Mas eu acho que o senhor
Para finalizar, por favor. Se este senhor vai sair deste cargo, não acredito que venha parar no banco dos réus, julgado e condenado, tal como não vai acontecer com a ex-veneranda juíza presidente Exalgina. Por quê? Julgar e condenar essas figuras significa arrastar um monte de gente. Porque essas pessoas... Não está a ser muito pessimista. Essas pessoas têm muitas informações. Elas sabem que o chefe também prevaricou. Elas sabem também que nós tivemos que arquivar um determinado processo quando não devíamos. Tem muita informação. E quando você toca numa pessoa como esta, você tem que correr o risco de também ser acolado naquilo que ele venha a ser acusado. Porque então aí que às vezes vale a pena fazer um arranjo daqui, um arranjo dacolá. Havia ontem uma informação que dava conta de que ele terá sido ouvido pelo Procurador-Geral da República. Também vi uma outra informação de que o processo da ex-veneranda juíza presidente do Tribunal de Contas, que pedia a alteração da medida de coação pessoal, da interdição de não sair do país, parece que foi alterada pelo Tribunal Constitucional. Portanto, no final de contas, para essas pessoas que têm essas responsabilidades, sobretudo do ponto de vista judicial, do fórum judicial, depois não dá em nada, porque elas têm domínio de informações que podem aleijar muita gente. Então vale a pena fazer alguns arranjos, alguns acertos, depois tudo no final acaba entre os compadres. Mas deixa-me só mesmo para fechar. Por favor. Como eu dizia, em Angola, quando estivermos a falar de pessoas que gerem coisas públicas, e cita-se desvios, roubos, furtos, corrupção, peculato, por favor, não cansem as mentes. Está lá, é a prática, é recorrente. Tanto algumas coisas... Isso. Bom, eu penso que eu já tive a oportunidade de me pronunciar, sobretudo neste contexto que faz a tua pergunta, aqui mesmo nestes microfones. Mas primeiro deixa-me dizer, Claudimir, que o Dr. Joel Leonardo é um cidadão angolano e por isso mesmo goza, tal como todos nós aqui, do princípio da presunção de inocência. Portanto, tudo que se fala sobre ele até dirigiu até bem pouco tempo, que ele se demitisse, ao exemplo do comandante Panda. É preciso que essa cultura comece a pairar na consciência dos nossos gestores públicos. As pessoas não podem se agarrar. Não, ele não demitiu-se, ele foi demitido, foi forçado a demitir-se, tal como o Dr. Manuel Aragão, tal como o Rui Ferreira. Ele não demitiu-se, ele foi demitido, o mesmo que aconteceu com a doutora Exalgina Gamboa. A diferença entre o público foi assim que a questão depois foi tratada publicamente. Com dizer, vai ser visto como indisciplinado. Né? E ele, como um militante, disciplinado como é, tem que defender sempre essas coisas indefensáveis que todos nós aqui, e até aqueles que estão lá fora, sabem que não é verdade, mas ele vem aqui e coloca um pano com pensos quentes e acha que está tudo bem. Mas não é verdade quando diz que a PGR não pode nem vai fazer vista grossa. Olha, permitam-me só a leitura, portanto, do artigo 8 da Lei 22 apelo à sua capacidade de síntese. Pois. A Lei 22/12, que o procurador está sujeito àquilo que o presidente quiser. Está aqui escrito, não sou eu que estou a inventar. Significa que em Angola só é desencadeado procedimentos criminais contra quem o presidente quiser. E isto mesmo justifica-se que até hoje o presidente demissionário do Tribunal Supremo e concomitantemente do Conselho Superior da Magistratura Judicial não tenha respondido nenhum processo. Por quê? Porque sempre gozou de confiança política do presidente da República. E o presidente falou disso publicamente, quando se lhe questionou em relação ao tratamento dualístico que ele dava nos dois tribunais, em relação ao Dr. Joel Leonardo e à doutora Exalgina Gamboa, onde ele dizia que, em relação à doutora Exalgina Gamboa, haviam provas irrefutáveis, mas em relação ao Dr. Joel Leonardo não havia nada. Entretanto, dizia o presidente, estou a citar, que estava em curso uma investigação da PGR, a qual devêssemos esperar o resultado. Olha, já passaram mais de 2 anos. Até hoje, não vimos nada. E não há inquérito da PGR que dure mais do que 1 ano. Há informações públicas de que este inquérito terminou com êxito, e com indícios fortes, foi informado ao presidente da República e ele pegou e engavetou apenas.
não fez nada, porque no cumprimento do número 3 do artigo 8 da lei que eu aqui acabei de citar. Significa que até ontem ele gozava de confiança política. Significa que até ontem ele tinha esta confiança, tinha essa simpatia. Porém, a simpatia agora ficou beliscada, por isso foi forçado à demissão. Todavia, vamos ver se terá perdido tanta simpatia assim que o vai levar às barras do tribunal. Porque pelo simples não, eu estou em crer que existem motivos de ele ir ao tribunal. Agora, se vai ser condenado ou não, isto é um papel... Vamos ter de esperar para... Exatamente. O tribunal é que terá de fazer o seu trabalho em função das provas, dos indícios que serão arrolados ao processo e das provas acarreadas no processo e depois verificar se absolve ou condena. Mas seria bom que o processo tramitasse para que depois, no final das contas, ainda que seja absolvido, nós consigamos vê-lo. Exemplo que eu dei da Sonangol era um caso de investigação. Não é? Como é que a Sonangol vem financiar uma tranche para o arranque das obras num contrato que tem uma empresa privada, quando a obrigação é da empresa privada? A PGR devia estar no encalço dessa informação. Vou-lhe pedir calma, por favor. Antes, Dr. Lino Lourenço, por favor. Sim. Pronto, muito foi dito e bem, né, pelos companheiros aqui do painel, mas eu quero começar a minha intervenção citando uma máxima de São Tomás de Aquino, né, uma das suas teses teologais, quando dizia que errar é humano, mas permanecer nele é satânico, ou seja, é diabólico. Né? E essas práticas todas que aqui nós estamos a descrever, não é a primeira vez que acontece. Nós temos estado já a apelar. Com isto, o que é que nós temos estado a defender? Eu aqui agora aproveito a apresentar uma ideia diferente. O nosso país precisa de uma força política diferente, que pense diferente e que encare Angola com mais seriedade. E, de facto, é esta a preocupação que o Partido Liberal tem estado a apresentar. Aproveito aqui a apresentar-vos o nosso ponto de vista, porque nós temos um Estado que está encravado, o Leonardo. Não é uma novidade, porque até a própria lei lhe permite fazer isto. É só nós vermos uma das normas até que foi aqui citada pelo meu companheiro Cangundo, que se refere ao magistrado do Ministério Público. O mesmo se aplica aos magistrados judiciais. É só lermos o número 3 do artigo 179, que eu passo aqui rapidamente a citar. Diz o seguinte: se nós olharmos a isto, poderemos... Essas normas são claramente inibidoras daquele pensamento que nós queremos ter de independência ou independência e interdependência de funções dos tribunais. Portanto, separação de poderes. Exatamente, que é a famosa separação de poder traçada por John Locke e Montesquieu. Na prática, o que se verifica é que nós temos tribunais amarrados ao presidente, assim seja. Na verdade, essas suspeições todas que estão à volta do Dr. João Leonardo, nós estamos a ler as jornais, jornais assim, meios de comunicação idôneas que têm estado a passar essa informação. Algumas delas com provas, não sei se são bastantes, mas constam assinaturas do Dr. João Leonardo. Estamos a falar, por exemplo, de suspeições sobre comercialização de sentenças, suspeições sobre a inserção dos filhos num órgão administrativo do tribunal. E têm salários também equiparados aos outros que trabalham. E, aliás, aqui o mais grave é que eles recebem este dinheiro. Bem, se na verdade isso é verdade. Exatamente, eles, alegadamente. Alegadamente, se isto for verdade, essas pessoas recebiam ou recebem dinheiro sem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque as acusações ou as suspeições que estão a ser tornadas públicas, por exemplo, no caso do sonho de uma das filhas que está a ser acusada de estar na lista, nunca lá esteve, mas sempre teve, de algum modo, salários garantidos. O que muito significa obrigado, dizer, Dr. Lino. Para terminar já, nós temos um sistema judiciário muito, mas muito amarrado àquilo que é a intenção do Presidente da República. E não há uma verdade, ou seja, não há mesmo separação de poderes, se assim podemos dizer. Existe nas leis, mas do ponto de vista concreto, não existe separação de poderes. Obrigada. Agora, um minuto a cada para falarmos sobre o nosso último tema. Eu vou pedir mesmo rigorosamente um minuto. Peço desculpas, doutor Aragão. Não, doutor Aragão, peço desculpas. Eu acho que nós
Precisamos mesmo de para o caso evoluir. de Angola... Doutor Queixinacho, eu peço mesmo desculpas, assim como não dei um minuto ao doutor Aragão, não lhe posso dar a si, relativamente a este terceiro tema, que tem a ver com Joel Leonardo. Vamos agora passar rapidamente para o nosso último tema, e aqui peço um minuto a cada um, apelo mesmo à capacidade de síntese para um breve comentário sobre o ano letivo 2025-2026, que arrancou de forma tímida nas escolas. Com cidadãos nos estrangeiros, eu disse sem receio que a nossa apresentem, elas ficam sempre conotadas. O dinheiro não para na mão das crianças. Este é um dos grandes problemas. O Presidente da República já se pronunciou sobre isto, e a minha grande questão é por que essa situação não ficou resolvida até hoje. Tanto no primeiro dia do ano letivo, eu acho que até as crianças deviam ser convidadas a ir para as escolas antes de começar o ano letivo para procederem o levantamento dos livros, dos materiais, né? Ou seja, antes da abertura do ano letivo, foram lançadas as listas e ali está logo a informação de que os nossos petizes devem se dirigir às escolas no dia tal para fazer o levantamento dos livros. Infelizmente isso não acontece. Portanto, as crianças não recebem os livros escolares, que dizem que são gratuitos, que não devem ser vendidos, mas é mais fácil encontrá-los na rua a serem vendidos do que serem distribuídos na escola. E se forem distribuídos nas escolas, alguns vão receber os livros mais caros, que são de língua portuguesa, história, e penso que de matemática, né? Estes você encontra mais caro na via pública, mas também não estão nas escolas. Portanto, este é um daqueles... Por isso é que eu digo, quando tivermos a falar de desvio, tivermos a falar de corrupção, de escândalo, peculato, e que estejam envolvidos, que estejam envolvidos, é dos institutos que mais pedem, os mais caros, né? Sei que o e-mail está a pedir 300 mil por com ponto de partida, um ato de corrupção. Teve de pagar ao indivíduo que vai lhe ensinar para começar a lhe ensinar. Depois é óbvio que no final vai ter de pagar para lhe fazer transitar. E aqui mesmo só para fechar essa temática, eu penso que não há interesse para se melhorar esse quadro, porque os problemas já são de longa data, estão identificados, só persistem porque cada um acomoda o outro e depois fica tudo entre compadrios. Obrigada, Dr. Lino Lourenço. Um minuto. Não sei se tenho mesmo um contributo quanto a isso. O companheiro falou e muito bem. Portanto, subscreve. Sim, é mesmo subscrever. E, aliás, os problemas se repetem, né? Então, melhorias não se verificam na prática. E, às vezes, pronto, se bem que temos esse exercício de estarmos sempre a falar e apelar, porque é também com o diálogo que algumas coisas vão melhorando. Mas nós temos estado a acompanhar uma série de repetições de erros e coisas. Muito já se disse sobre isto. Então precisamos organizar principalmente o nosso sistema de educação, ou seja, o próprio Ministério da Educação, que também nós entendemos não seria Ministério da Educação, mas sim do Ensino, porque daí se calhar onde parte muitos erros de quase tudo que temos estado a ver neste Ministério. E muitas dificuldades se levantam e se verificam. Aliás, a esta altura, para além de apelarmos somente os erros que se verificam nesses manuais, que não transmitem, não oferecem uma educação de qualidade ou um ensino de qualidade, porque aqui faz-nos crer e aqui levanta uma suspeição se o executivo angolano tem realmente uma preocupação de educar e formar os seus cidadãos. Por quê? Porque não se concebe o que nós temos estado a ver daquilo que é a educação. Para nós é muito, mas muito importante. Está aí que se diz que a educação é a chave do sucesso e é realmente isso. Mas parece que no nosso país isto não acontece, não é verdade. Não é preocupação do executivo concretamente. Então, obrigado, Dr. Lino. Sobre isto, o que nós apelamos é, pronto, paciência e também aos encarregados de educação aqui. Nós continuamos de algum modo, a apelar e a aconselhar que não deixem somente a responsabilidade com o Ministério do Ensino ou da Educação para formar os seus filhos. Né? Tem de ter essa autorresponsabilidade para impulsionar, tal como muitos de nós, hoje em dia, nos tornamos aquilo que somos por esforço pessoal, não depender propriamente daquilo que são os meios que o Estado disponibiliza
para garantir o esperado ensino. Ou Doutor então a tal Lido, educação. obrigada. Doutor Aragão, eu sei que já estava a contar os minutos para voltar a falar. Pronto, tem agora a oportunidade. O breu político não tratou matérias ligadas ao poder judiciário. Sim, senhora, penso eu que o Presidente da República falava sobre esta matéria. O Presidente foi muito peremptório em dizer que é preciso que os materiais de educação, os manuais da educação, chegam ao cidadão sem ônus, sem qualquer ônus. O Presidente da República falou isso perante os deputados. E é anseio do Executivo melhorar o setor da educação. Agora, eu compreendo de que muitas das vezes a nossa senhora ministra Luísa Grilo tem estado vamos assim dizer, a não corresponder com aquilo que tem sido os anseios dos jornalistas. Nós vimos aquilo que foi a pergunta feita por um jornalista. Permita-me só, pergunta-me só, o jornalista fez a pergunta enquanto teve nas suas funções na nacional. Vamos estar sempre a ter alguns arrepios no setor da educação. Mas é importante dizer que o Executivo tem estado a criar políticas para salvaguardar esses direitos da sociedade. Apesar de não serem eficientes muitas vezes. Não, apesar de não serem eficientes muitas das vezes, aqui temos que admitir, aliás, o Presidente da República já admitiu na Assembleia Nacional que nós temos poucas escolas. O manual não chega ao cidadão, mas é preciso... está-se a criar política. Exatamente, a educação é e sempre será a chave de qualquer nação. Pronto. Doutor Kangundo, por favor. Pois, não, essa questão que o doutor Mário traz aqui, que faz lembrar o presidente a se queixar ou então a denunciar a falta de livros nas escolas, não é? É a mesma questão dos dólares que o presidente disse, toda a gente sabe onde estão os dólares, mas ninguém faz nada. Quer dizer, faz lembrar uma história de um galo que na capoeira com a galinha, não é? Ele não consegue, não tuge nem muge, mas depois quando está fora da capoeira, quer dizer, manda de boca, está vendo? Porque não se percebe como é que um presidente faz denúncia, aquilo que o presidente faz é denúncia, o presidente ordena, manda, orienta o cumprimento. Sabe, conhece o problema. Obviamente, das duas uma, ou não tem capacidade para impor o rigor, ou então é cúmplice das duas uma. O assunto é este mesmo, estamos a falar da educação. Kangundo, portanto, sendo a educação a chave para o desenvolvimento de qualquer nação, e aproveito já também para fazer a correção que se impõe, a minha fala de instantes, como é que se justifica o facto de termos um sistema, aliás, de conseguirmos garantir a qualidade nas instituições privadas de ensino, e nas instituições públicas quase ou nada se faz? Como é possível esta realidade do nosso país 50 anos depois do alcance da independência? Aquele mais velho que uma vez deu uma boleia ao sonho, que disse que o país foi tomado por bandidos, eu olhando exatamente por essas questões, porque bandidos fazem negócios quando estão no poder. Esta é a grande questão. Se um dia fosse em qualquer parte do mundo onde um cartel, não é, assume o poder no país, o país todo vai ficar infestado, vai ser, digamos, um local de venda e comercialização de drogas, mas nada. O que acontece no país é mais ou menos isso, percebe? Por isso, e essa razão se justifica porque que quando um correligionário do meu amigo aqui, Mário, é nomeado para uma função, a primeira coisa que faz é dar festa. Por quê? Ele entende que chegou o seu momento. Vai ficar rico. É o que acontece. E fica mesmo. Ele entra na função, traz já o projeto dele, cria lobbies, o projeto é aprovado, tem financiamento, depois a execução ou a efetivação, que se dane. Mas o dinheiro já entrou, já foi encaixado. Por isso é que o Estado continua cada vez mais pobres e nós estamos a ver que as funções, as instituições do Estado estão cada vez mais dilaceradas, não é? Mas o dinheiro existe. Dinheiro existe. Então, eu aqui na semana passada dei o exemplo, nós não temos dinheiro para nada, mas foi só a seleção ter ganho o Afrobasket, saíram 25 carros de 95 milhões de kwanzas. Quando você está da Suzuki GM, a magistrada do Ministério Público. A magistrada do Ministério Público, está a ver onde é que nós estamos? Onde é que estamos a inverter a pirâmide? Então, Claudimir, são 25 carros e cada um daqueles carros custa no mínimo 95 milhões de kwanzas.
Né? Estamos a falar de 25 viaturas. Ainda estamos a falar de casas no valor de 80 milhões de... Olha, nós estamos a brincar de coisas sérias. Então, o que Xenacho chamou aqui essa questão de darmos... Ora, se dá Suzuki Jima, o magistrado do Ministério Público, nem se dá a todos. E isto é feito de propósito. Para quê? Para que o setor da justiça continue refém do poder político, de modo que não se consiga fazer justiça. Então eu disse aqui da outra vez e vou repetir. No dia que nós tivermos aqui o setor de justiça a funcionar em pleno, em efetividade de funções, e aqui entenda-se tribunais e o Ministério Público, nós não vamos ter esses negócios na educação. Porque esses que vendem livros são conhecidos e são subejamente conhecidos. Os que fazem negócio com as obras públicas também são conhecidos. Os que tiram dinheiro das empresas públicas, tal como a Sonangol, fraca e fracassada. Por isso vamos continuar a... Obrigada pela presença. Assim, ouvinte que esteve sintonizado aos 91.0 em FM, obrigada pelo carinho da audiência. Trabalhou na sonorização Cavita Chilala. A coordenação geral é sempre de Horácio dos Reis. Eu sou Claudimir da Costa. Até breve. Boa tarde. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos.